Caríssimos companheiros, muito boa noite. 16 de janeiro de 2022. Aqui estamos mais uma vez em seus lares, pedindo licença para trazermos a mensagem do Evangelho. Hoje teremos a nossa companheira Patrícia Negrão, do Centro Espírita Camilo Chaves, já muito conhecida da nossa casa e sempre muito inspirada. Trará o tema Urgência de Mudança que começa em nós. A urgência da mudança que começa em nós. Então, com certeza, creio que nenhum de nós está fora deste tema e que, portanto, aproveitaremos bastante os seus apontamentos nesta noite. Aproveito para convidá-los para a próxima semana, no dia 23, próximo domingo, ouvirmos também o nosso companheiro Eduardo Guimarães, que vai falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como os senhores sabem, as nossas palestras estão sendo gravadas e, portanto, eu faço a abertura e já convido para a palestra seguinte, porque após o nosso orador nos abrilhantar com seu tema, ele já encerra a palestra da noite. Então, para nós não nos delongarmos, eu vou convidá-los para que possamos ouvir com atenção a palavra que vai ser trazida por Emmanuel no livro O Evangelho, segundo Emmanuel, mas a página foi publicada no livro O Reformador. E aí nós vamos fazer a leitura na revista O Reformador, de 1956, a página 82. Então, nós vamos ler o seguinte: nossas obras. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas criamos no círculo em que vivemos pensamentos, palavras e ações, que por força da lei reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso que a nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento para recebermos a cooperação dos nossos vizinhos, porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque se as nossas obras não são recomendáveis à própria vida, na pessoa dos nossos semelhantes, nos relega a transitório abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos curtir a provação amarga que nos restaurará o equilíbrio à maneira de remédio precioso e salutar. Não ouvides que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Faz o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Faz o mal e a dor chorará com as tuas lágrimas. Disse Jesus: pelos frutos os conhecereis, e consoante os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando a nossa ascensão ou a nossa queda, nossa bem-aventurança ou a nossa aflição. Portanto, o tema da noite de hoje, a urgência de mudança que começa em nós, passa necessariamente pelas nossas obras. E o ano iniciando com este convite, cada um vai se questionar e se colocar, a partir da resposta, a fazer algo de especial. Então, nesse sentido, convido a todos para mais uma noite de oração, dando início à fala da Patrícia Negrão, para que ela tenha, com certeza, a inspiração necessária a todos nós. Mestre Jesus, com alegria, com gratidão aqui estamos para ouvir a nossa companheira Patrícia. Pedimos, Senhor, que a sua fala toque fundo os nossos corações, nos dando, com certeza, o ensejo de repensarmos a vida, os caminhos e buscarmos a implementação das mudanças que já conseguimos e conseguiremos fazer. E que essas mudanças sejam para que a nossa caminhada seja uma caminhada de alegria, de contentamento e, sobretudo, de paz, esperança e harmonia conosco e harmonia para o todo.
Que o Senhor nos abençoe, estando conosco mais esta noite, para que possamos ouvir a sua palavra através da Patrícia. Seja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Eu gostaria de agradecer ao Centro Sheila pela confiança, me fazendo mais uma vez esse convite para estar aqui como uma colaboradora, como mais um aprendiz, para juntos nós trocarmos algumas ideias, para amadurecermos algumas reflexões, sempre em busca da nossa meta, que foi proposta por Jesus, que é a nossa evolução. Então, que o Mestre nos abençoe e nos inspire a todos nas nossas reflexões. E o tema de hoje é a urgência da mudança que começa em nós. Saulo era um jovem natural da cidade de Tarso, era membro de um grupo religioso judaico chamado Fariseus, era um profundo conhecedor da história, de filosofia, era um poliglota e um expert na lei de Moisés. Ele se tornou um membro do Conselho de Juízes de Israel, era intransigente defensor da lei e dos costumes judaicos e viu nos seguidores do Cristo uma ameaça real à sua própria religião. Foi então que passou a cultivar um ódio crescente pelos nazarenos e se tornou um implacável perseguidor dos seguidores da doutrina do Mestre. Até que, no caminho para a cidade de Damasco, ele tem um grande encontro que mudou o rumo da sua vida. Saulo de Tarso, nesse momento, encontra Jesus em uma visão e cai imediatamente convertido à energia do Mestre. Aquele acontecimento fez com que os seus valores, os seus pensamentos e as suas atitudes mudassem radicalmente. Na verdade, até o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo de Tarso. Ele suportou ser expulso do meio do seu próprio povo, suportou ser preso, açoitado, enfrentou humilhação, tentativas de homicídio, até que foi condenado à morte. Nesse breve resumo, nós temos a vida do apóstolo Paulo, que foi um missionário e o maior escritor de todo o Novo Testamento. Esses ensinamentos estão à nossa disposição no livro Paulo e Estevão, que é uma obra-prima de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e que deve ser lido e relido por todos nós, pelas lições que ele contém. Aí os mais exigentes vão dizer assim, mas Paulo recebeu um chamado direto. E é verdade, é certo que Paulo recebeu a dádiva da visão do Mestre Jesus às portas de Damasco. E aí muitos de nós vamos dizer que nós não conhecemos a nossa própria tarefa porque nós não recebemos um chamado assim, claro como o dele. Só que o Emmanuel, no prefácio desse livro que eu citei, diz que além da ignorância, há em nós desatenção e muitos vícios, e que por isso nós não percebemos o nosso chamado para o nosso aperfeiçoamento moral. Que o convite chega, às vezes de maneira sutil, e se o chamado de Paulo chama mais a nossa atenção, é porque a diferença está no fato de que ele ouviu esse chamado, prestou atenção no chamado e seguiu as lições que aprendeu. Observem que Jesus pergunta no momento em que se encontra com Saulo, 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 por que me persegues? E a resposta de Saulo não foi, porque eu não sabia. Ou, eu te perseguia porque o que me contaram sobre você, na verdade, era fake news. Não, ele não se desculpou. Ele respondeu, Senhor, que quereis que eu faça? Olha, gente, ele respondeu, Senhor, o que quereis que eu faça? Ele não questionou por que Jesus o chamava, porque devia mudar, ele não pediu a Jesus soluções para os seus problemas. Essa é a prova da disposição para o trabalho, da disposição para mudar, sem o mas. Emmanuel tem uma lição no livro Fonte Viva que se chama O Mas e os Discípulos. Nela, Emmanuel diz que a forma como nós usamos essa conjunção mas representa muito bem a nossa condição e o nosso nível de evolução. E ele quer dizer que deveríamos inverter as nossas frases para termos outros sentidos para elas.
sentido de firmeza, de confiança, de disposição, mudando assim a posição das frases. Por exemplo, no lugar de eu sei que Jesus precisa de mim, mas é tão difícil mudar, nós podemos dizer, é tão difícil mudar, mas eu sei que Jesus precisa de mim. No lugar de eu sei que preciso evoluir, que preciso aprender a perdoar, mas eu sou imperfeita ainda, use eu sou imperfeita ainda, mas já sei que preciso aprender a perdoar, que preciso evoluir. Foi isso que Paulo fez. Ele se dispôs à mudança. Veja que Saulo era rabino da lei, preocupado com os erros alheios. Ele ganhava dinheiro na vigilância dos outros, mas Jesus o chamou à retificação dos próprios desvios. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje. A verificação dos nossos próprios desvios e o aprimoramento das nossas virtudes. As virtudes que nós já temos ou aquelas que nós devemos desenvolver, ou seja, a autoeducação. Falar em educação é essencialmente falar de despertar, porque educação mesmo, quem a fará, é o próprio indivíduo. Então é importante lembrar aqui a importância que Kardec, os espíritos e os pensadores da humanidade dão à educação. Então, os espíritos nos dizem no livro dos espíritos que só a educação poderá reformar o homem, que então não precisará mais de leis tão rigorosas. Em obras póstumas, Kardec, que foi discípulo de Pestalozzi, diz que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Ele não diz que a instrução não é importante, ele só afirma que a educação é prioridade. Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, diz que a educação não será conseguida à força de instrução, que vem de fora para dentro, mas sim com a adesão da vontade. Ele diz que é importante nos motivarmos para pensar os melhores meios para nos despertar para aquilo que já está em nós, para aquilo que já estamos destinados a ser, para aquilo que já temos como potencial dentro de nós, mas que ainda pode estar dormente. Então, ele quer nos mostrar que existe uma diferença entre instrução e educação. Então, o que significa a palavra instrução? In, para dentro, instruire, que é amontoar, juntar, empilhar. Então, empilhar, dentro. É o movimento de fora para dentro. Nós ouvimos, lemos, assistimos, consideramos aquilo adequado e adotamos. Educar é para fora, educere, é guiar, conduzir, levar. Então, é levar uma pessoa para fora de si mesma. Mostrar o que mais existe dentro dela como potencial. É o movimento de dentro para fora. É o desenvolvimento das capacidades do ser humano, as capacidades física, intelectual e moral do ser humano. Victor Hugo, escritor francês, diz que quem abre uma escola fecha uma prisão. Em outras palavras, todos estão dizendo que eduquem-se. O pedagogo Rubem Alves, já falecido, pedagogo brasileiro, disse que educar não é ensinar matemática, física, química, biologia, geografia e português. Essas coisas podem ser aprendidas nos livros e nos computadores. São a instrução. Educar é outra coisa. A primeira tarefa da educação, segundo ele, é ensinar a ver. E ver o quê? A gente mesmo. E por que é importante ver a gente mesmo? Porque se eu não me conheço, eu não sei em que é preciso avançar. E por que é preciso avançar? Para que seja possível ser melhor e viver melhor a cada dia. O mesmo Rubem Alves tem um texto fantástico que tem o título A Escutatória. E aí ele traz uma visão muito sábia e muito pertinente para os dias de hoje sobre a arte de escutar. Porque se eu não me escuto e não escuto os outros, eu não presto atenção em nada de verdade. Essa é uma lição sobre prestar mais atenção, como Paulo fez. Ele prestou atenção ao chamado que recebeu. Rubem Alves, nesse seu texto, afirma que sempre via anunciados cursos de oratória, mas que nunca viu anunciado nenhum curso de escutatória, porque todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. E a nossa incapacidade de ouvir é a manifestação da nossa arrogância e da nossa vaidade.
Fernando Pessoa, o poeta, vai além. Ele diz que não é bastante ter ouvidos para ouvir. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. E por que é importante fazer silêncio para se ouvir? Porque a gente precisa prestar atenção. Gente, eu estou falando aqui, mas eu sei muito bem que não é uma tarefa fácil, né? Haroldo Dutra disse uma vez na sua palestra que realizar a reforma íntima é muito difícil, porque é como fazer a manutenção do avião enquanto ele está voando. E é verdade. Mas é possível. Os mentores nos dizem que é possível. A reforma íntima ou a autoeducação exige de nós uma completa mudança de atitude. A transformação interior exige primeiro que a gente tenha experimentado o despertar da nossa consciência, simbolizado pelo caminho de Damasco de cada um. É um momento em que nos damos conta de que é urgente recomeçar, de que é urgente mudar a forma de sentir, a forma de pensar, a forma de falar e a forma de agir. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a gente iniciar essa nossa reflexão sobre nós mesmos, para a gente fazer um silêncio interior e refletir sobre algumas questões, prestar atenção em nós mesmos para saber o que a gente precisa desenvolver e o que a gente precisa aprimorar. Eu sugiro que você anote as suas respostas para poder reler e avaliar depois com calma, já que o estudo de hoje vai ficar gravado, né? E aí você vai poder ouvir as perguntas novamente, ir pausando e analisando novamente as suas respostas. Então, a primeira pergunta: quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fortes? Como você age diante de situações difíceis? Como você lida com a frustração? Como você se posiciona em um debate, em uma discussão? Quem é você em um grupo de trabalho? Em um trabalho em grupo? O que você considera como mais importante na vida? Você se considera criativo? Você tem o hábito de reconhecer quando erra? De 1 a 5, como você avalia sua capacidade de fazer escolhas? Quais são as virtudes que você já conquistou ao longo da sua vida? No que você ainda não avançou? O que está impedindo de avançar nisso? O que você pode fazer de prático para promover o seu desenvolvimento nessa área? Bom, é lógico que nós não temos respostas prontas, né? A resposta correta para corrigir, para conferir, porque isso é algo muito complexo, muito profundo, mas já é possível iniciar a nossa reflexão para iniciar a nosso trabalho de autoeducação ou dar continuidade a ele. E se estamos falando em autoeducação, é importante lembrar que a Unesco, no final dos anos 90, pediu a um estudioso francês, Jacques Delors, que estabelecesse os pilares sobre os quais deveria pousar a educação para o terceiro milênio. Ele se reuniu com seus graduados, estabeleceu os 4 pilares para a educação para o terceiro milênio, e nós vamos aproveitar esses ensinamentos à luz da doutrina espírita para a nossa análise aqui hoje. O primeiro pilar estabelecido pela Unesco é aprender a aprender. Nós somos acomodados e tendemos a ter dificuldade com mudanças. Mas, de acordo com a psicologia moderna,
nós nos manteremos jovens enquanto estivermos dispostos a aprender coisas novas. Então, é necessário estar aberto para aprender o que é novo. É isso que precisamos. Precisamos estar sempre receptivos, dispostos a conhecer, a aprender. Né? Então, deixa de lado aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E é admirável ver como Jacques Delors e seus estudiosos, né, na Unesco conseguiram reunir em poucas ideias aquilo que nos proporcionará mesmo uma sociedade mais justa e mais solidária. Só que isso tudo é muito coerente, mas não é novidade. Jesus, muito antes deles, já havia dito isso para a gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós não aprendemos isso até hoje. O Espírito de verdade disse no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No Consolador é feita a seguinte pergunta para Emmanuel: a alma humana pode se elevar para Deus apenas com o progresso moral, sem os valores intelectuais? E ele responde: o sentimento e o conhecimento são as duas asas com que a alma alcançará a perfeição. Os dois são imprescindíveis para o progresso. E aprender a aprender, gente, não é só ler, ouvir palestra, é viver, é experienciar, é colocar na prática a teoria que foi aprendida, aquilo que a gente aprendeu nos livros, nas palestras. Então, é praticar. O segundo pilar é aprender a fazer. Aprender a fazer significa sair da teoria para a ação, para a prática. Ter coragem de executar, de correr riscos, de errar, mesmo na busca de acertar. Nós precisamos passar do discurso para o curso. Na família, na comunidade religiosa, no trabalho ou na sociedade. Jesus disse: faze isso e viverás, depois de ensinar a lição do bom samaritano para o doutor da lei. Isso significa o quê? Aprender a fazer. Sair do discurso para o curso. Como bem disse Emmanuel, é preciso aliar o estudo à prática. Emmanuel diz: estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir. Sempre e mais. O próximo pilar, aprender a conviver. O terceiro, né? A convivência é realmente um dos maiores desafios da humanidade. Uma convivência saudável pressupõe a compreensão, a percepção de que nós somos interdependentes, a capacidade de administrar conflitos, pressupõe também a participação em projetos comuns, e não apenas individuais. Então, lembre-se, individualidade sem individualismo. Repetindo, individualidade, cada um sendo ele próprio, sem individualismo, sem pensar apenas em si mesmo. Há 2.500 anos, os gregos, que são a fonte da cultura da nossa sociedade, tinham um nome para quem ficava só dentro de si mesma. Aquela pessoa que era limitada, que só se preocupava consigo mesma. Eles chamavam essas pessoas de idiotes. Ide, em grego, significa próprio. Idiota era aquele que cuidava apenas da própria vida. E ninguém quer ser considerado idiota. Queremos ser espíritos éticos e solidários. Então, cada um sendo respeitado em suas especificidades, sem se concentrar exclusivamente e unicamente em si mesmo. E o que Jesus disse em relação a isso? Fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Isso é a lição aprender a conviver. E o outro pilar, aprender a ser. Aprender a ser significa desenvolver o pensamento crítico, autônomo, desenvolver a ética, a responsabilidade pessoal, social, a iniciativa, o crescimento integral, que é o crescimento em todos os aspectos da pessoa. E o que Jesus disse em relação a isso? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Eu sei que esse parece ser o dever de casa mais difícil, né? Porque como eu vou ser perfeito como Deus? Como o relativo pode ser igual ao absoluto? Mas não é isso que Jesus quis dizer. Ele nos deu um exemplo, uma meta, um ideal a seguir. Se ainda temos más inclinações, é hora de lutar contra elas.
Então, o codificador disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Se eu já estou buscando conhecer a verdade, aprender a conviver, a ser melhor, se eu já procuro mudar os meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes, eu já estou no caminho da perfeição. E a educação é a única capaz de nos dar essa moldura, né? Só que Jesus nos disse tudo isso aqui para o primeiro milênio. A humanidade tem mais de 2.000 anos de atraso com relação ao ensinamento de Jesus, porque agora que a Unesco veio com essa novidade para o terceiro milênio. Mas nós já sabemos disso há muito tempo. Só que deixamos apenas que a mensagem de Jesus penetrasse o nosso cérebro, o nosso intelectual. Lembra de Emmanuel? Sentimento e sabedoria são as duas asas com que a alma alcançará a perfeição, mas os dois são imprescindíveis para o progresso. Então, o intelecto precisa receber também a nutrição do nosso sentimento. Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que não basta compreender, é preciso sentir. Por isso ele diz que o Espiritismo, sobretudo quando sentido, auxilia o homem ao estado de homem de bem. E por que ele fala quando sentido? Porque nós precisamos nos sensibilizar com a lição e permitir que ela produza, com a autoeducação, através da ação, os efeitos práticos na nossa vida. Então, nós precisamos mudar de atitude. Saber é importante, mas agir é primordial. E se eu quero mudar de atitude, eu preciso saber qual atitude eu quero ter. É preciso definir qual o futuro que nós desejamos para nós mesmos. Então, eu vou colocar aqui 5 dicas que os mentores nos dão, né, para que a gente consiga começar esse processo. Primeiro, é preciso estabelecer objetivos. Como assim? Por exemplo, eu não quero mais pensar isso, porque isso não me faz bem, nem faz bem a ninguém. Eu quero pensar diferente daqui para frente. Isso é um exemplo de estabelecer objetivos. Segundo, eu preciso estabelecer recursos. Quais os recursos que eu vou usar para alcançar os meus objetivos? Por exemplo, todas as vezes que eu pensar isso assim, eu vou substituir esse pensamento por esse outro aqui. Todas as vezes que eu sentir vontade de dizer tal coisa, eu vou fazer o seguinte. E aí fala qual é a atitude que você quer ter. Gente, lembrando aqui, que falando em recurso, muita gente deve ter se lembrado dos passes, né, das práticas energéticas, que são muito bons, mas que mudam apenas e temporariamente o nosso exterior. Se o que vem de dentro de nós não for mudado, não vai haver prática energética suficientemente boa que consiga manter o nosso padrão vibratório elevado. Porque para manter esse padrão vibratório elevado é preciso emitir energia diferente. Então, segundo, estabelecer quais recursos eu vou utilizar. O terceiro é a força de vontade, persistência e disciplina. Não é fácil, mas eu não vou desistir. É uma luta para toda a vida mesmo. E mais uma vez nós temos aí a disciplina. É preciso mudar a forma de agir e transformar essas nossas ações em um hábito em nossa vida, porque uma ação repetida várias vezes vira um hábito, né? Quando Chico perguntou ao Emmanuel o que ele precisava ter para dar conta do trabalho mediúnico que lhe era proposto, o Emmanuel lhe respondeu 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina é um treinamento específico estruturado em uma palavra-chave que é planejamento. Só por meio do planejamento é que nós vamos ser capazes de criar novos hábitos de pensamentos, novos hábitos de ações, novos hábitos de palavras, para atingir o autoaperfeiçoamento. Então, persistência, apesar de ser difícil não desistir, e disciplina. A quarta dica que os mentores nos dão é a gratidão. A gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por algo ou alguém que prestou para nós um benefício,
um auxílio, um favor. Então, a Joana de Ângeles diz no livro Psicologia da Gratidão que no começo a gratidão é uma emoção dever, que auxilia na nossa libertação da necessidade de acumular e de reter. Então, é quase que uma obrigação. Mas que depois, aquele que é grato que começa a compreender o significado e o valor para a gente mesmo da gratidão. E aí a gente passa a gozar em função disso de saúde física, de saúde emocional, de saúde psíquica, porque a gente sente alegria de viver. Ela nos ensina a sermos gratos, gratos pelos obstáculos e dificuldades, porque eles vêm para nos aperfeiçoar e para impedir que a gente continue errando. Pelo mal que não nos chega até nós em função da proteção e da misericórdia de Deus, de todas as bênçãos e de toda a proteção que nós recebemos. Pelas bênçãos que proporcionam as nossas alegrias, os nossos momentos, né, felizes, pelos recursos que Deus nos concede, para que a gente possa aprender mais todos os dias. Então, a quarta dica, gratidão. A quinta dica é a religiosidade. Atenção aqui nesse ponto, porque ter religião é diferente de ter religiosidade. Uma coisa é você comungar de preceitos, ideologias, princípios de uma doutrina e assumir para si uma denominação religiosa. Eu sou católica, eu sou espírita, eu sou evangélico. Isso é ter uma religião. Mas a religiosidade é totalmente diferente. É a vivência de uma percepção de modo de vida, que pode estar presente ou não em uma doutrina. Então, é a assimilação daquilo que a nossa consciência afirma ser o certo, canalizando a nossa energia para a compreensão da realidade e da existência do mundo. Para viver dessa forma, o ser humano não é obrigado a adotar uma religião, mas a religião pode contribuir para a prática daquilo que se acredita ser o certo. Então, religiosidade, ou seja, conexão com Deus. Essa é a próxima dica. O engraçado é que nós temos consciência disso tudo, mas agimos como se não tivéssemos. Então, após todo esse nosso raciocínio, fica clara a necessidade de reformarmos nossos pensamentos, porque é com ele que nós criamos o nosso mundo de dor ou de luz. E que tudo isso não é para depois, não é para amanhã, não é para a próxima encarnação, é para hoje, porque o tempo passa muito rápido. Tem um escritor francês, eu não sei se a pronúncia é essa, mas François Rabelais, diz que ele conheceu muitos que não puderam quando queriam, porque não quiseram quando podiam. É um jogo de palavras, né? Mas faz muito sentido. Eu vou repetir. Muitos não puderam quando queriam, porque não quiseram quando podiam. Então é importante que a gente queira, enquanto a gente ainda tem esse tempo aqui, nessa encarnação. Porque quanto mais rápido a gente evoluir, menos a gente sofre. Aí eu acho que vocês já devem ter percebido que esse processo de autoeducação contempla exatamente 3 tipos de relação. A relação comigo mesmo, a relação com o outro e a relação com Deus. E o que é a relação comigo mesmo? É aprender a gostar de si mesmo, que não é só se dar presentes, né? O palestrante Haroldo Dutra diz assim: já viram uma reportagem que saiu mais recente que fala que café emagrece? Café emagrece. Mas não é tomar café que emagrece, é capinar, é colher café. Essa, gente, é a lei do trabalho. Então, na sua relação com você mesmo, trabalhe por você. Faça coisas úteis para você, para os outros também, mas faça coisas úteis para você. Não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Aprenda a gostar de você. Se você não gosta nem de você mesmo, imagina dos outros.
Aprenda a respeitar também as suas limitações, porque aí você vai aprender também a respeitar as limitações do outro. Dê a si mesmo momentos de alegria, mas também dê a si mesmo momentos de ação. Eu vou ensinar agora uma técnica infalível contra a obsessão, já que a gente está falando, né, de gostar de si mesmo. Essa técnica infalível contra a obsessão consiste no esgotamento do obsessor. Ela consiste em bastante leitura edificante, e aí o obsessor fica tão irritado que ele vai embora. Ele diz, meu Deus, ele vai ler isso de novo? Que coisa chata, eu não aguento mais André Luiz, eu não aguento mais essa palestra do Divaldo outra vez. Vai contribuir em uma instituição, vai se empenhar de novo a ser um bom profissional, uma mãe, um pai, um estudante totalmente dedicado? Vai fazer prece de novo? Aí o obsessor não resiste. Então você está cuidando de você? Você está fazendo algo que vai te beneficiar? Você cuida de você quando você está esgotado? Você recarrega as suas energias, as suas baterias, né? Mas também é importante não passar a vida toda descansando, né? Tem o momento da pausa e o momento do trabalho. Na relação com o outro, nós falamos da relação da gente com a gente mesmo, né? Na relação com o outro, os mentores nos dão 3 dicas. Né? Nós temos aí uma dica, as três dicas vindas de Abigail, falando do livro Paulo Estevam, né? Não é um conselho meu, então, né? É um conselho de Abigail para o Paulo, né? Que no momento em que ele estava vivendo uma situação muito difícil, pede ajuda, né, a ela, e ela diz que a primeira dica é perdoa. Emmanuel também tem uma lição que se chama Perdoa Agora, no livro Assim Vencerás. O Chico também tem uma lição num livro de Espíritos Diversos que se chama Perdão e Vida. E a Joana de Ângeles também tem várias lições, né, sobre o perdão, no livro Terapia do Perdão. E nós temos aí uma história muito bonita, muito conhecida, que é uma história real do Chico, que estava magoado com uma vizinha, que, querendo diminuir o trabalho do Chico, sacrificou a sua cachorrinha, que estava doente, que dava muito trabalho para ele. E o Chico não conseguia esquecer o que a vizinha tinha feito. Por isso, o trabalho mediúnico dele estava ficando prejudicado. Aí o Emmanuel o aconselhou a presentear a vizinha com o que era o maior sonho dela, uma máquina de costura caríssima, que era para o Chico comprar e dar de presente para a vizinha, para se livrar daquela mágoa. Né? E o Chico obedeceu. Ele comprou a máquina, dividiu em várias encarnações, porque ele tinha um salário, né, muito humilde, muito simples. E antes de fazer essa compra, ele questionou para o Emmanuel se isso era mesmo justo, né? A vizinha que tinha magoado e ele ainda tinha que perdoar, ele que ainda tinha que presentear a vizinha. E o Emmanuel respondeu, Chico, a lição não é minha, a lição é de Jesus. Então, perdão é uma lição da vida de Jesus. Se você não for capaz de perdoar, você não vai ter um bom relacionamento com ninguém, porque todos nós erramos. A segunda dica é a indulgência, né, nessa relação nossa com os outros. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Está no Livro dos Espíritos, né? E a resposta é espírito puro. Aí eu te pergunto, você acha que você está na sua última encarnação? Acha mesmo? Se sim, parabéns, porque eu acho que eu estou muito distante disso. Então, se nós ainda estamos encarnando, estamos todos em processo de aprimoramento. Então, o meu marido, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, estão todos encarnados, não estão? Se estão encarnados, se estão no processo de reencarnação, seu chefe, seu colega de profissão, sua tia, estão todos nesse processo de aprimoramento. A turma que está encarnada e que está encarnando, desencarnando e reencarnando,
é imperfeita. A indulgência significa não focar na imperfeição. Significa focar nas potencialidades. Jesus focava nas potencialidades. Quando ele conversou com o senador, né, que depois viria a ser o Emmanuel, e que percebeu que o senador ainda não estava pronto, ele disse: está no teu querer seguir-me agora ou daqui a muito tempo, daqui a muitos anos, daqui a muitos séculos. Então ele focava nas potencialidades, no que a pessoa poderia ser. E essa é uma lição para nós. A terceira dica nessa nossa relação com o outro é a benevolência. A benevolência para com todos. Essa é a parte muito difícil, né? Porque todos inclui quem não é do mesmo partido que eu. Quem não torce para o mesmo time, quem não pensa igual a mim. Benevolência é para com todos. Né? Na nossa relação com Deus, porque a gente falou um pouco da nossa relação conosco mesmo, a gente falou um pouco da relação com o outro. E na nossa relação com Deus, o que é preciso? É preciso fé e confiança. A nossa relação com Deus é uma relação muito sutil e também muito complexa. O nosso pedagogo, Rubem Alves, que eu já citei, né, lá atrás, disse uma vez numa entrevista: eu cheguei onde cheguei porque tudo que eu planejei para mim deu errado. O que isso significa? Que na maioria das vezes a gente não sabe nada. Que Deus sabe melhor do que a gente o que é melhor para a gente. E que mesmo que a gente não entenda nesse momento, é preciso confiar na sabedoria dele. Mesmo quando aquilo que você não queria que acontecesse, aconteceu. É difícil, mas é o que é preciso desenvolver. A fé não é apenas acreditar. Isso é o início da fé, mas ela é muito mais do que isso. A palavra fé vem de fides. Então, a sua essência tem a ver com fidelidade. E fidelidade tem a ver com o quê? Com relacionamento. E por que nós temos tanta dificuldade nos relacionamentos? Por que nós temos dificuldade com o outro? Porque temos dificuldade de reconhecer o outro. Reconhecer que ele não é igual a nós. Que ele não pensa e não sente igual a mim. Agora entenda, Deus é o outro. Então será preciso entender que eu não vou conseguir prever o que ele acha que deve acontecer. Como ele acha que deve acontecer. Nem sempre eu vou conseguir entender o que ele decidiu e por que ele decidiu assim. Nós não temos o controle de Deus. Então, fé é o supremo desafio humano, porque chega aquele momento que não queríamos que acontecesse. Mas eu entrego, eu confio. Fiar é compor em fios. Confiar é fiar com alguém. Eu faço a minha parte, eu teço a minha parte e deixo lá para o outro fazer a parte dele, tecer a parte dele. Mas eu não fico questionando o ponto que o outro fez na trama. Eu não fico vigiando o ponto que o outro está fazendo na trama. Então, se eu confio, eu sei que mesmo não entendendo, Deus sabe o que é melhor para mim. Então, fé é relacionar-se com Deus. E relacionar-se com Deus é prestar atenção. E aí nós voltamos àquele ponto, né, de prestar atenção. Porque Emmanuel diz que Deus se manifesta nas circunstâncias, nas pessoas que cruzam o nosso caminho e no que não nos acontece também. No que é interrompido, no que não é permitido. Isso também é manifestação de Deus. E será que você está prestando atenção em Deus? Aí a gente pode dizer, mas confiar por quê? Se tudo está dando errado, se eu estou sofrendo.
Nós estamos aqui falando da necessidade da autoeducação. Então é preciso entender que há uma pedagogia divina. E com olhos pedagógicos, nós veremos que nós podemos deduzir alguns princípios fundamentais na lei divina, que aqui eu vou tentar colocar de uma forma mais didática, né? Resumindo em 3 princípios básicos da lei divina, já que a gente tem que olhar com olhos pedagógicos, né? Deus nos oferece a liberdade. Nós fomos criados livres no universo, com o direito e o dever de construirmos a nós mesmos. Então, nós temos o direito, até certo ponto, desde que nós não prejudiquemos o outro, de fazer as nossas escolhas. Mas nós seremos eternamente responsáveis por essas escolhas. Então, imagine um restaurante self-service, em que você tem 40 opções de pratos. E aí você pode escolher o que você quiser para colocar no prato. Mas à medida que você vai colocando cada um das suas escolhas no prato, o espaço do seu prato vai ficando menor, reduzido, né? E você vai pesar e pagar pelo que você escolheu. Então, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Nós não temos que pagar na lei divina pelo que nós fazemos, mas nós somos responsáveis. Nós respondemos pelas escolhas que nós fazemos. E muitas vezes as nossas escolhas são equivocadas. Então, como a lei divina é justa, é misericordiosa, mas é justa, o efeito das nossas escolhas também não vai ser muito agradável, mas eles são necessários, porque nós estamos num processo pedagógico para que a gente aprenda a ser mais atento, a prestar mais atenção nos momentos das nossas escolhas, porque a lei divina é pedagógica, lembra, né? O segundo princípio básico da lei divina é que Deus nos oferece a possibilidade de ação. Então, nós somos livres para agir no mundo como nós queremos, mas a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade. Então, Deus permite que a gente desenvolva o nosso aprendizado por meio da prática, experimentando situações e vivências em diversas vidas, até que a gente possa adquirir sabedoria e virtude. Assim, nada de ruim que nos aconteça vai ser punição, vai ser desconsideração ou desatenção de Deus com a gente. Ele esqueceu de mim. É Ele deixando que eu aprenda no meu tempo e do meu jeito, porque a lei divina, a lei educativa, né, de educação de Deus, é inclusiva. Então, todos nós aprendendo ao mesmo tempo, juntos, mas cada um no seu processo, no seu tempo de aprendizado e do seu jeito. A terceira, né, o terceiro princípio básico que a gente pode avaliar é que Deus nos oferece também o seu amor. Então, liberdade para agir, o aprendizado pela prática, que é a ação, e o amor, a misericórdia. Então, embora Deus tenha nos criado livres para agir, e embora a gente aprenda por meio de acertos e dos nossos erros, Ele não nos deixou ao abandono. Ele nos cerca com o seu amor, para nos ensinar a verdade e o bem. Esses espíritos que cuidam de nós sem que a gente perceba, nos amam, nos orientam e intervêm por nós junto a Deus, sempre que é necessário. Mesmo que a gente não entenda, né? Assim como a criança muitas vezes não entende por que a mãe, ou o pai, ou o responsável está deixando que ela tome uma vacina, está deixando que ela passe por um tratamento odontológico, que ela sofra uma cirurgia. Naquele momento ela acha que aquela pessoa não gosta dela, mas na verdade o responsável a ama, quer prevenir um mal maior. Então, por tudo isso, nós devemos confiar, mesmo quando a situação é muito difícil.
Mas aí nós ainda podemos dizer, né? Eu sei de tudo isso, mas não é tão fácil assim. Então nós vamos lembrar da lição que eu já citei, né, narrada no livro Paulo Estevam, de Abigail para Paulo, que estava entristecido por causa de todas as dificuldades que ele estava enfrentando em nome do Cristo. E aí um dia ele adormeceu e em espírito ele se encontrou com Abigail, que era sua noiva, que ele amava tanto. E Abigail disse a ele: Paulo, ama. Amar é compreender. E aí ele pergunta: como é que eu posso aprender a amar? E ela respondeu: trabalha. Não tem como aprender a amar sem me desenvolver pelo trabalho profissional, que é o trabalho fora, mas também e principalmente pelo trabalho dentro. O desenvolvimento moral, pessoal e espiritual. Ele ainda pergunta para Abigail: e que providências eu devo adotar quando chegar o desânimo destruidor? Para todos nós, em algum momento, chega o desânimo destruidor, né? E se mesmo amando, e se mesmo trabalhando, eu não tiver resultado e eu ficar desanimado? E ela respondeu: espera. Ela, quando respondeu espera, ela se refere ao esperar ativo, não ao acomodado, mas ao aguardar. A semente plantada não cresce da noite para o dia. Nosso objetivo aqui é de semear, de plantar, não é de ver o fruto. Lembra da parábola de Jesus, a parábola do semeador? Não é a parábola do colhedor, é a parábola do semeador. Então a gente está aqui para semear. Então, seguindo a lição da Abigail, aguarde, porque Deus não está ansioso com a nossa evolução. Deus nos espera. Então a gente também precisa aprender a esperar, a confiar e a esperar. Mas ainda pergunta Paulo: e como conciliar as grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Ou seja, se eu fizer tudo certo e ainda assim as pessoas não me compreenderem. Isso acontece todos os dias com a gente, né? A gente procura agir da melhor forma e mesmo assim as pessoas não nos compreendem. E aí a Abigail respondeu: perdoa. A lição é de ninguém mais, ninguém menos que Jesus, gente. E não é do que ele disse apenas, mas do que ele vive. Então guardemos o lema de Abigail para sempre: amar, trabalhar, esperar e perdoar devem ser os pilares do nosso processo de autoeducação. E nessa luta pela autoeducação, nessa batalha de conquista, é preciso lembrar da recomendação também de Francisco de Assis. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível. E de repente, você estará fazendo o impossível. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível. E de repente, você estará fazendo o impossível. E ainda, Francisco de Assis complementa: seja você o farol a iluminar o caminho por onde você passar. Que Jesus nos abençoe e que nos ajude nesse processo difícil, mas possível, de autoeducação. Nós vamos fazer agora a prece final para encerrar o nosso estudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos mentores, amigos. Querido Mestre Jesus, neste momento nós queremos te agradecer por essas lições que vêm acalmar os nossos corações, consolar as nossas dores, orientar os nossos caminhos.
nós agradecemos pela misericórdia, pela paciência, por nos esperar para que a gente possa nos desenvolver, nos aprimorar, viver melhor a cada dia e também conviver melhor com os outros a cada dia. Nós pedimos, Senhor, que nos ilumine para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa aprender o melhor caminho para se desenvolver, para se aprimorar, para desenvolver o processo da reforma íntima, com a ajuda, com o apoio dos mentores amigos, que sempre cuidam de nós. Que possamos seguir essas lições, aprendendo a amar, trabalhando mais, aguardando, confiando nos resultados, mesmo sem que a gente possa ainda enxergá-los nessa vida. E que a gente possa cada dia aprender também a perdoar a nós mesmos e aqueles que convivem conosco, porque essa é a sua lição principal. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja e nos acompanhe sempre. Que assim seja.